Fala, meu querido. Grande Marcelo, tudo bem? Tudo bem, Grande você? amigo. Como é que estão as coisas aí do Rio de Janeiro? Aqui tá tudo bem, né? Tá tudo tranquilo. Eu estava aqui ouvindo o In The Night Side Eclipse do Emperor, sabe? Eu imagino. Como te aguardava. Eu imagino. Eu tô tomando uma saraivada nessa Copa que eu não vou nem falar nada. Mas tudo bem. O Daniel Aguirre está perguntando se hoje tem efeitos. Não, o efeito é só quando tem embate. Como hoje é papo normal, não preciso apelar para efeito, não. Aí é com o meu grande amigo Eduardo. Daniel Aguirre, boa noite. Boa noite a todos. Com a gente, que mais? Rodrigo Muniz, André Luiz, o Rogério Rocker conosco. Quem mais aí com a gente? Bom, por enquanto a galera tá se posicionando ainda, tá chegando. Então, nosso boa noite a todos aí. Vamos começar a nossa live da semana. A live aqui dessa semana, na verdade, a live aqui da Dark Radio com o meu. A nona edição, mesmo? Oi? Essa é a nona edição. É a nona edição, você vê, né, cara? Coisa muito bacana, né? Meu Dark Radio. Exatamente. Sempre mandando muito bem. A Ana Cris Medina tá falando que foi uma lavada, sem dúvida alguma, foi uma lavada. Eu imaginava que o Tancard ia tomar esse fumo que acabou tomando. Eu tô até meio triste aqui. Hammer of Domination conosco aqui. Grande Hammer of Domination. Hammer of Domination sempre com a gente aí, um grande abraço. Nosso parceiro, né? Nosso parceiro aí na premiação e parceiro da Copa. Sem dúvida alguma. Hammer of Domination, 100% aí, sempre do nosso lado, sempre apoiando aí o metal, o underground, né? O Júnior com a gente, acabou de entrar também. E vamos iniciar então o nosso bate-papo aí. Júnior que representa a Suíça aí, né? Minha querida amiga Dedé com a gente, Ederli aí com a gente. Dedé, beijo pra você. Tudo de bom aí, obrigado por estar com a gente. E o assunto aí é anos 80, vamos falar um pouquinho de anos 80 aí, galera. Vamos. O que o André Luiz está falando? Boa noite, galera do chat. Edu e Marcelo, e acabei de tocar guitarra e agora é uma grande honra de estar aqui. Pô, André, é uma honra para nós ter você conosco aqui. Master Records conosco também. Boa noite, André. Prazerzaço ter você aí. Porra, de Pouso Alegre, hein? André de Pouso Alegre. Grande abraço para todo mundo aí em Pouso Alegre. Pô, que bacana. Aí, o Felipe Maia, amigo meu, tá aí, que tem a família aí em Pouso Alegre. Não sei se o Felipe tá por aí, mas um grande abraço aí pro Felipe Maia e toda a família aí de Porto Alegre. Olha o Júnior mandando um recado ali pro Daniel. Então. Vou falar, irmão, não vou falar dessa Copa não, porque eu já tô meio... Eu tô parecendo um Paris Saint-Germain hoje, viu? Eu tô tomando um fumo. Eu tenho mais é que ficar quieto e vir sair de fininho aqui, mas tudo bem, vamos que vamos. Mas o Bayern é alemão, pô, a Alemanha. Então, pois é, mas eu tô parecendo um Paris Saint-Germain. Tomei o fumo e tem que sair quietinho de campo, mas tudo bem. Mas ainda tem dois confrontos. Sem dúvida. Bom, galera, nosso papo então aí, anos 80. Pouso Alegre tem um restaurante maneiro chamado Caipira. Pô, legal, André Luiz. Pô, André Luiz, sem palavras aí pra te agradecer, viu, meu irmão? O Daniel Aguirre tá falando pra... Vamos, quando a gente for pra Pouso Alegre, então, viu, o Edu, a gente vai lá nesse restaurante, o Caipira. Com certeza, que o Daniel falou, a gente põe na conta da rádio aí, a rádio paga a conta pra nós. É verdade, a gente faz até uma live de lá. Pois exatamente. Comendo aqui, live, chifre negro conosco também. Por falar em live, hoje o assunto é bem interessante, né? Porque nós vamos estar abordando, né, desde os anos 80, nós vamos estar falando aí da evolução dos meios de comunicação no metal. Vamos estar fazendo um apanhado desde os anos 80 até os dias de hoje, o que mudou. A galera que é mais jovem, né, que não acompanhou aquela época dos anos 80, não tem mais...
sabe mais ou menos por alto, pelo que as pessoas comentam, mas não tem ideia da dificuldade que era para os meios de comunicação daquela época. Não, era muito complicado, cara, era bem... Ó, deixa eu aproveitar aqui, deixa eu só dar o meu boa noite aqui. Suzy dos Santos, Luciana Neves também com a gente. Só complementando aí, né, do que você falou, essa parte de comunicação era bastante complicada, era bastante diferente, porque a gente conseguia, principalmente a gente que curte rock, que curte metal, e a galera do underground, a gente tinha poucas opções assim, né? A gente tinha as revistas, tinha os fanzines, né? Mas era muito difícil. Aqui em São Paulo, a gente tinha e tem ainda o Woodstock Discos, que o Valcir viajava muito para o interior, viajava muito para Londres e trazia para cá discos para a gente poder começar a conhecer mais a cena underground, o que rolava fora. A gente começava a entender um pouquinho através de pessoas como o Valcir Chalas. Aliás, um grande abraço para ele, o Valcir Chalas da Woodstock Discos. Então a gente sempre... a gente teve uma dificuldade muito grande para a gente aprender a gostar e entender um pouco a música que a gente ouve hoje. Sempre foi bastante complicado, né? Exatamente, Marcelo. Então, eu separei alguns tópicos, né, para nós seguirmos vamos dizer, uma linha temporal, né, uma linha cronológica, para a gente estar acompanhando a evolução desses meios de comunicação. Então, indiscutivelmente, nós devemos começar, vamos começar falando da rádio, porque é o principal meio de comunicação musical, né, e permanece até hoje, independente do que vem, a rádio permanece e continua apresentando bandas, apresentando sons a todo mundo. Então, o que eu posso falar sobre rádio? Eu comecei a ouvir música através da rádio, porque naquela época, né, naquela época era difícil você ter acesso a discos, né? Ainda mais no meu caso, porque eu não tinha amigos que curtiam metal. Então eu tinha que ir descobrindo as coisas passo a passo. Então eu comecei ouvindo rádio rock, né? Rádio rock, aí eu comecei naquela fase de rock nacional anos 80. Ali foi o ponto de partida. Depois comecei a ouvir rock internacional, e aí eu fui descobrindo outras rádios mais alternativas, com sons mais underground. Aí comecei a conhecer um pouquinho de metal. Descobri uma rádio que tocava Pantera, na época até foi eles começaram tocando a I'm Broken, do For Beyond the Drive, que tinha acabado de ser lançado. Tocavam Ozzy Osbourne, Black Sabbath. Então, exatamente, aí a Rádio Fluminense, essa aí mesmo. Essa aí mesmo, Luciana, muito obrigado. Foi a Rádio Fluminense, exatamente. Deixa eu só te cortar um minutinho para eu saudar aqui o querido Paulão Batero, o Paulão de Santúrias. Opa! Tá acompanhando aqui o nosso bate-papo aqui. Paulão mão de ferro aí. Paulão, valeu, obrigado por estar com a gente. O Paulão é um cara que entende muito, porque viveu essa época, né? E tocou nessa época, nos anos 70 e nos anos 80. Ele é um cara que conhece demais aí toda essa cena, né? E pode até ajudar a gente no nosso bate-papo. Desculpa te cortar aí, Edu, vamos que vamos. E eu agradeço aí a Luciana, né? Que ela pegou a vibe e citou o nome da rádio. Era exatamente essa, a Rádio Fluminense. Nessa época, eu lembro que a rádio começou a tocar Unbroken do Pantera. Eu falei, caramba, que banda legal. Eu nunca tinha escutado, e foi na época do lançamento do For Beyond the Drive. Então era uma rádio que começou a me introduzir no metal, e a partir daí eu comecei a buscar, conheci pessoas que gostavam e começaram a me mostrar som, emprestar disco de vinil. Naquela época ainda não existia o CD, né? Então disco de vinil e tudo mais, e aí eu comecei a conhecer. Então meu primeiro contato, posso dizer que foi através da rádio. Então a rádio tem essa importância, né, na formação de muitas pessoas a nível de música, né, e permanece, vamos dizer assim, até hoje, forte, mesmo com a vinda da internet. É o que nós vamos falar um pouco mais à frente, né? Por enquanto nós estamos falando no período pré-internet, mas depois nós vamos chegar nessa parte. E então acho que a rádio
foi algo muito importante, permanece, continua sendo. A Ana Cris Medina conversou passando pra gente aqui, né? Rádio era a principal forma de ouvir música, também no começo de 2000. Ela ouvia muito a 89 e a 97. Sem dúvida, eu não sei de onde você está falando aí, Ana Cris Medina, mas aqui em São Paulo também, eu ouvia muito a 89, a Brasil 2000, ouvia muito, né, Brasil 2000 também, e a 97, eram rádios assim, que realmente tocavam mais o rock, né? Óbvio que não muito a linha do heavy metal como a gente está acostumado, isso era bem underground mesmo. Se você quisesse ouvir o rock, ouvir um heavy metal, você tinha que procurar realmente, procurar cavocar mesmo, né? Luciana Neves está falando, olha, 89 de São Paulo e no Rio é a 102,9. Então, é isso aí. 102,9 a Rádio Cidade. Exatamente. Nessa época, a Ana Cris Medina morava no ABC. Daniel Aguirre está falando que lá em Minas não tinha rádio rock. Ele teve a sorte de ter amigos que já conheciam o cenário metal em Belo Horizonte. Pois é. Então, uma das coisas que facilitou muito para a gente que já morava aqui em São Paulo, a gente tinha muito os cantos, né, as cenas underground aqui de São Paulo, né? Então, no centro de São Paulo, principalmente, você tinha o punk, você tinha o heavy metal, você tinha todas as vertentes. A em São Paulo sempre foram muito fortes, exatamente. Sempre tiveram grupos próprios para cada cena. Exatamente. Então, o que acontece? A gente conseguia conhecer as músicas, porque a gente gostava, né? Mas a gente conseguiu conhecer a cena underground não como é hoje, porque mesmo hoje, a cena underground você não ouve numa rádio convencional. Você ouve na Dark Radio, por exemplo, né? O André Luiz está falando que começou a curtir rock por causa de uma rádio de uma cidade vizinha, lá da cidade dele, a D2FM de Santa Rita. É isso, né? A Rádio Cidade tocava também, o Rogério Rocker está falando, a Rádio Cidade 969 aqui em São Paulo, tocava também, tocava um rock nos anos 80, mas a nossa cena não tinha, cara, a gente não tinha onde escutar, a gente tinha que ir realmente, especificamente no centrão mesmo de São Paulo, para cavocar a cena metal, né? Então, próximo tópico, nós vamos falar também de um meio de comunicação que era o mais usual naquela época, até porque não existia internet ainda, né? Como já havia destacado, nós estamos num período pré-internet e ligação telefônica era algo muito caro. E aí, então, nós vamos falar agora da troca de correspondência. Daniel, revista, nós vamos falar o terceiro tópico. Nós vamos falar agora sobre as trocas de correspondências, que era algo muito importante naquela época. E até tem alguns subtópicos aqui importantes, interessantes. As trocas de correspondências eram utilizadas para troca de demos, né? Compra de material por carta registrada com dinheiro camuflado. Quem lembra disso? Naquela época não tinha negócio de cartão de crédito, essas coisas, então o pessoal enviava dinheiro camuflado em carta registrada para comprar material. Era o meio de comunicação mais barato da época, né? E era a melhor forma de você compensar a distância entre as pessoas. Então, há também uma lenda, não sei se é lenda, não sei se é verdade, mas eu já ouvi dizer sobre isso, de que com o surgimento do thrash metal, né, nos anos 80, iniciou-se a troca de demos em fita cassete por correspondência. Sim, isso acontecia muito. A gente fazia muito isso também pessoalmente aqui em São Paulo. Não sei aí no Rio, mas como aqui a gente tem ainda, até como eu falei agora há pouco, Audiostock, a gente fazia isso na porta do Audiostock. Então a gente trocava discos. Eu tinha um disco que eu já tinha comprado ou já tinha ouvido, mas eu queria ouvir o disco de um outro camarada que eu queria conhecer, mas não tinha grana para comprar, né? Então eu levava o meu disco e trocava com o cara, e depois a gente combinava na porta da loja e devolvia os nossos discos.
essa história de que mulher, disco e dinheiro você não empresta para ninguém, mais ou menos, não é bem assim não, entendeu? A gente trocava disco na época. Gal, minha querida amiga Gal, um beijo para você, Gal, obrigado por estar aqui com a gente. Abração aí pro Cássio, amigo daqui do Rio também, que entrou aí agora. Exato, exatamente. Ô, Cássio, grande abraço. O André tá falando que não conhecia internet, não tinha mesmo, a gente não tinha nada disso. Se a gente quisesse trocar ideia, quisesse, por exemplo, trocar disco, ouvir disco, por exemplo, que não era em qualquer lugar, e aqui em São Paulo, na década de 90, a gente tem ainda, né, o Centro Cultural da Vergueiro, mas ele tinha, dentro do Centro Cultural da Vergueiro, tinha uma espécie de discoteca mesmo, aonde você pegava, escolhia um disco, punha num toca-discos com fone, sentava num canto ali e ficava ouvindo esse disco. Era a forma como a gente conhecia a música aqui em São Paulo nos anos 90. Porque a internet veio para diminuir essas distâncias, né? Ô, minha querida, saudade de você também, querida Gal Guimarães. Então o que acontece? A gente tinha essa maneira, então era complicado para a gente ter contato com a música. E a parte de comunicação, o rádio, na minha opinião, sempre vai ser o grande difusor de comunicação do mundo. Eu acho que o rádio existe já há 60, 70 anos e persiste até hoje, se modificando, entendendo que hoje a rádio precisa também estar na internet, então a rádio também está preparada para o sistema da internet, porém a rádio tem mudado muito, mas eu acho que é um tipo de modal de comunicação que nunca vai acabar. Eu acho que vai sempre permanecer. Então, nosso próximo tópico são, agora sim, Daniel, revistas e zines. Que nós podemos falar, nós temos aqui como subtópicos com relação à revista, né, imprensa especializada, com relação a zines, era imprensa amadora, né, feita por fãs na maioria das vezes, e também tem uma coisa interessante que as revistas tinham na época, que a gente acaba voltando um pouco para, vamos dizer assim, voltando para o tópico anterior, que toda revista, toda publicação, independente de metal, né, até em revistas de quadrinhos, revistas de outros gêneros, elas tinham algo que era chamado de seção de cartas, que era exatamente onde as pessoas conheciam outras pessoas com o mesmo gosto, né, no caso como estamos falando do metal, pessoas com o mesmo gosto musical, onde músicos procuravam bandas para tocar, onde bandas procuravam músicos para completar sua formação, onde havia venda de material, né, ou seja, uma espécie de classificados, e onde a galera deixava os endereços para correspondência. Então, a revista, além de ser informativa, ela ainda trazia essa interação entre os leitores, né, para que pudessem estar entrando em contato através de cartas. Repetindo que nós ainda não entramos na chegada da internet. A partir do próximo tópico, nós já vamos falar do período pós-internet. Então, nessa época, não tinha como você enviar um e-mail e tal. A comunicação era ou carta ou telefone. E quem iria fazer interurbano ou chamada internacional? Coisa cara pra caramba naquela época. Era muito caro e não era todo mundo que tinha acesso, né? Porque, por exemplo, telefone. Imagine você que a gente hoje está falando de uma coisa absolutamente incompreensível, que as pessoas antigamente precisavam entrar numa fila, se inscrever para comprar para pedir uma linha telefônica. A linha telefônica tinha um preço absurdamente alto. Exato. As pessoas e lembrando que naquela época os telefones públicos eram na base da ficha, não era nem cartãozinho e telefone celular. Não existia telefonia celular, era aquele celular caro de linha que era usual na época. Linha, né, na verdade. Disse que era uma espécie de rede social analógica, essa seção de cartas, exatamente isso. Perdão, Marcelo, pode prosseguir. Exatamente. Ó, deixa eu dar aqui
Meu boa noite para o Edu Felima, que também está com a gente. Pazuzu também conosco. Muito bem, sejam bem-vindos. Então era muito caro, uma linha telefônica na época custava o que hoje custa um carro popular, quer dizer, um pouco menos, né? Mas custava em dinheiro de hoje mais ou menos 15 mil reais, 20 mil reais para você ter um telefone na sua casa. Linha telefônica era por ações, que nem está falando o Cássio Nina, é verdade. Então, era muito caro. Hoje em dia você não paga nada, mas foi uma época bastante complicada. Então a comunicação era muito difícil. A gente tinha que comprar a ficha telefônica para ir no orelhão e falar com as pessoas para poder se comunicar, ou então, como o Edu falou, a comunicação através de carta, né? Então mudou muito. Hoje é muito mais fácil a comunicação, tanto é que eu estou aqui em São Paulo, o Edu está no Rio de Janeiro, a gente está conversando com a galera de Pouso Alegre, do ABC e tudo mais, ao vivo, né? Nossa, Marcelo, naquela época, uma chamada de vídeo era coisa de filme de ficção científica. Isso era inimaginável, isso há 20 anos atrás. Isso daí eles imaginavam que seria coisa de século 30. Exatamente, isso era inimaginável, mas aí a gente tem aí o nosso quarto tópico, que é justamente o que possibilitou tudo isso, que foi a internet, né, Du? Exatamente, a chegada da internet, que começou em meados dos anos 90. A partir daí, tudo mudou. Esquece tudo que você sabia de antigamente, tudo que você fazia antigamente, porque aquilo tudo se tornou obsoleto. Exatamente, a gente começou a ter, as coisas começaram a ficar mais fáceis. Então, você passou a não escrever mais cartas, mas você acabou se adequando, então, ao e-mail, né? Tudo começou a ficar Exatamente. mais fácil. Frederico Batalha conosco também. Um grande abraço para você. Esse tópico daí é até interessante, porque você passa a ter, no lugar da carta, você passa a ter um meio de comunicação do qual você não precisa sair da sua casa, do qual você não vai gastar dinheiro para fazer postagem, para comprar selo, etc. E que vai ser recebido instantaneamente pela pessoa a qual você está enviando a mensagem. O receptor da mensagem não vai esperar dias para a carta chegar e, por consequência, também não vai enfrentar um problema que é muito corriqueiro nos Correios, né? Até hoje é corriqueiro, que é o extravio de correspondência. Ela é muito mais segura, né? Também, inclusive, você tem a tranquilidade, vamos dizer assim, você tem mais ou menos uma segurança de que efetivamente aquela pessoa, aquele destinatário é o que vai abrir aquele e-mail, né? Então, realmente, acabou se tornando mais rápido, acabou se tornando mais seguro, e aí a internet começou a evoluir e tudo mais, e a gente chegou num ponto aonde a gente consegue fazer o que a gente está fazendo agora. Como a Ana Cris Medina falou que era totalmente imaginável, muita coisa mudou e muito rápido, a gente chegou nesse ponto que a gente está hoje, né? Onde eu posso falar com todo mundo que está no Rio de Janeiro, no ABC, ao vivo, em tempo real, né? Exatamente. Isso a internet possibilitou aí. A galera que está aí acompanhando, não sei se todos, mas acredito que uma parcela chegou a pegar aquela época do início da internet, com a internet de escada, que você não tinha possibilidade de estar usando o telefone e a internet ao mesmo tempo. E aí era caro, então você tinha que utilizar mais durante sábado, domingo, feriado ou durante a madrugada. A Luciana lembrou aqui que as pessoas passaram a pesquisar novas bandas de metal pelas plataformas de baixar música, tipo Kazaa e tipo Emule. É verdade, eu conheci muita coisa também através do Kazaa e através do Emule. Verdade, Emule era, vamos dizer assim, entre aspas, era o antecessor do torrent, vamos dizer assim. Era o torrent que a gente usava, né? Num torrent que era bom, que a gente usava. Carlinhos Melo aqui com a gente, acabou de entrar também. E a gente usava, o Cássio Nina lembrou bem, olha só. Após a meia-noite, né? A gente tinha que entrar na internet porque era um Verdade, da meia-noite até as 6 da manhã. Da meia-noite às 6 da manhã era um pulso só. E aí a gente conseguia
conseguia utilizar, e aí você tinha, quem tinha internet, precisava usar no trabalho. Olha isso, precisava ter Marcelo. duas linhas telefônicas. Olha isso, Marcelo. O Daniel falando que não pegou aquela época. O Daniel apertou a mão do Fred Flintstone. Não pegou aquela época. Bom, vamos respeitar, né? O Daniel é um cara novo, o Daniel tem 30 anos, então tá tudo bem. Pode ser que ele não tenha pego. De carreira da Dark Radio, né? De carreira na Dark Radio. A ponto Mutilator entrou aqui também com a gente, um grande abraço. Então a gente conectava a internet justamente nesses horários, né? Depois da meia-noite e tudo mais, para poder baixar música, deixava a música baixando da meia-noite às 6 da manhã, tinha que acordar correndo para desligar a internet, para não continuar gastando pulso. Não, e detalhe, né? Para baixar uma música eram horas, até porque ainda não haviam inventado o MP3. Era aquele arquivozinho, né, do Windows, aquele arquivo de música, WMA, né? Ele tinha, o arquivo era WMA. A gente usava muito o Inamp também, que demorava a noite inteira para baixar uma música. Mas o advento da internet facilitou ou banalizou a paixão pela música? Eu acho que o advento da internet facilitou o conhecimento, facilitou o acesso à música, mas isso permitiu também que muita coisa boa aparecesse e muita coisa ruim aparecesse também, né? Antes do torrent, o Alexandre falando, antes do torrent, o MSN, subiu aqui a mensagem. MySpace também. O ICQ demorava uma noite, demorava a noite toda, é isso mesmo. A Luciana comentou aqui, no início dos anos 2000, teve também um boom de uma rede social, que era o MySpace. Aliás, o MySpace foi justamente a fonte de inspiração do Mark Zuckerberg, né? Para criar posteriormente o Facebook, né? E por sinal, a Luciana adivinhou aí o nosso próximo tópico. É um pouco em cima disso. O nosso próximo tópico é sobre o surgimento dos sites e das redes sociais, né? Aí foi a partir do momento que começou a surgir as revistas digitais, os sites informativos e as páginas de redes sociais. Exatamente. Então aí a gente teve, com a facilidade, quer dizer, com a chegada da banda larga, eu acho que é importante a gente fazer esse comentário. Sim, com certeza. A gente teve a entrada na banda larga, então a internet começou a se tornar muito mais rápida, 2G, 3G, 4G. Hoje a gente está navegando em 5G. Então, assim, a internet se tornou muito mais rápida. O movimento da fibra óptica também. Fibra óptica, exatamente. E aí nós conseguimos, nós começamos através do MySpace, por exemplo, que a Luciana comentou, que a gente conhecia muita música boa. A Ana Cris Medina falou aqui, ó, sim, muitas bandas usavam o MySpace para compartilhar suas músicas. É mais ou menos o que acontece hoje no Facebook, né? Quer dizer, o Facebook meio que agarrou tudo isso para ele, né? O YouTube meio que agarrou isso, né, para ele. Então, bandas e pessoas podem divulgar os seus conteúdos através dessas redes sociais. Mas essas redes sociais, um dos adventos, né, sem dúvida, foi a questão da internet e banda larga, porque a grande questão das redes sociais era você poder postar alguma coisa de qualquer lugar a qualquer momento, né? É você pegar o seu telefone celular, tirar uma foto e postar essa foto dizendo: eu estou no trânsito, estou no banheiro. Instantânea. A informação instantânea, eu acho que é isso que é importante. E as redes sociais começaram justamente a aparecer. O Orkut pegou muito isso no computador, né? Ele fazia muito, você tinha muito o Orkut, né, para poder... Mas o Orkut era menos dinâmico do que depois o Facebook, né? O Facebook apareceu já na geração dos smartphones, então
você podia acessar alguma coisa na hora, tirar uma foto e postar essa foto, né? E aí virou o que virou, né? A internet criou a cultura do grátis, o que ferra com muita banda até hoje, sem dúvida. O Carlinhos Melo está comentando aqui. Alexandre está perguntando: vocês acham que a popularização do MP3 banalizou a música e ajudou a diminuir os públicos do show? Sem dúvida alguma. E mais do que isso, possibilitou que muita gente não comprasse mais, não fosse mais atrás do álbum das bandas, né? Barateou muito, facilitou, porque infelizmente o custo é muito alto. Então você comprava um álbum por $20, hoje você compra um álbum por $3, $4. Então ele facilitou por conta disso. Agora, banalizou. Eu acho que banalizou sim. Tirou o público de show, derrubou muito venda de álbum, de disco, de banda. Eu acho que facilitou muito, mas também prejudicou bastante. Eu não sei o que você acha, Du. Inclusive, nosso último tópico vai falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos para o penúltimo tópico agora, e nosso último tópico vai dar uma brecha legal para falar a respeito disso. Vamos que vamos. Então, esse tópico agora é um tópico muito importante, algo que faz parte do nosso dia a dia, Marcelo, que é Web Radio. É questão simples, assim. Eu acho que a internet, a banda larga, possibilitou que pessoas, e o Daniel Aguirre está perguntando exatamente isso: qual o futuro das rádios e das web rádios? Eu acho que as web rádios e as rádios que hoje estão no ar, né? Vamos começar pelas rádios, as rádios mais populares. Eu acho que a gente pode partir por aí. Eu acho assim, elas se você disser que a Noruega vai ser campeã da Copa, eu vou dizer que você adivinha, Daniel. Não precisa muito não também. Porque... Bom, isso não vamos fazer, deixar esse assunto para outra ocasião. Então, assim, o que é importante? As rádios populares estão nos seus lugares, estão no FM, mas elas também se renderam à internet. O que me faz pensar, e respondendo a pergunta do Daniel Aguirre, qual o futuro das web rádios, o que me faz pensar é o seguinte, que as rádios e as TVs convencionais já entenderam que hoje elas têm que batalhar espaço nos dois lugares, mas principalmente criar e desenvolver um conteúdo muito mais apropriado para a internet, para que o ouvinte possa ter a rádio a qualquer momento, ouvir a sua programação preferida a qualquer hora. Ela tem que estar preparada, tem que ter um conteúdo preparado para a web. Não é qualquer conteúdo que você pode, não é qualquer formato. O formato de rádio convencional é um e o formato de rádio web é outro. Não é qualquer formato que você pode utilizar. Então, as rádios estão entendendo isso, e eu acho que, defendendo, obviamente, a Dark Radio foi uma das pioneiras, inclusive, mas a Dark Radio trilha, né, um caminho, e muitas outras utilizam a Dark Radio como referência, que a gente está preparado com toda certeza. Então, nosso próximo tópico é justamente dando brecha para o que estava sendo conversado anteriormente. Vamos falar de streaming como forma de amenizar a pirataria através do MP3 e a queda das vendas de CDs. Aí nós temos aí como exemplo o Deezer e o Spotify. O Deezer, né, o Spotify, o que eles estão fazendo hoje? Eles estão proporcionando que o artista possa ter o seu trabalho divulgado e de uma forma legal, que o artista possa viver efetivamente daquilo. Então ele pode publicar o seu conteúdo nessas plataformas e receber por isso, porque essas plataformas pagam os direitos autorais para os artistas, coisa que não acontecia muito, porque
a gente podia baixar um conteúdo no YouTube, por exemplo, e não pagar nada para o artista, né? Então tudo isso, mas eu acho que tem um longo caminho, isso precisa ser, principalmente, ser conversado em termos de poder público, para que se crie marcos regulatórios. Já existem vários marcos regulatórios na internet, mas eu acho que esse também precisa existir. Um tipo de marco regulatório onde as bandas e os artistas possam receber efetivamente pelo seu trabalho, tanto no Spotify, quanto no Deezer, quanto no YouTube. Isso é muito importante. Então, vale a pena, e vale a pena que as pessoas olhem bastante para isso. Conosco também, mil coisas de Carminha conosco. Seja muito bem-vinda. Importante é isso, então. Boa noite, Carminha. Beijão. Criar esse marco regulatório para que todo mundo possa utilizar com saúde, e o artista possa receber por isso, o radialista que tem seu conteúdo no podcast também possa receber por isso, e todo mundo possa aproveitar, usufruir disso de uma forma bem positiva. Ô Marcelo, a Ana falou ali uma verdade. O streaming é ótimo para divulgar, mas os direitos autorais pagos são muito baixos ainda. Exatamente Pois isso. Bandas de menor porte recebem uma mixaria, um valor pequeno demais pela exposição. É algo que ainda precisa, vamos dizer assim, evoluir muito para que amenize os prejuízos com relação à venda de merchan, que vem caindo vertiginosamente. Chegamos a um ponto em que a quantidade de pessoas que compram merchan são pequenas. É mais a galera que é colecionadora, que quer ter aquilo dali porque coleciona, porque tem a discografia e tudo mais. Mas a venda de merchan vem reduzindo drasticamente, né? Desde a época que o MP3 surgiu, e o streaming foi uma alternativa para dar uma amenizada nisso, mas ainda assim os valores pagos realmente são muito baixos. Muito baixos, então, por isso que eu digo, é necessário que haja um marco regulatório, é necessário que haja uma forma do poder público atuar, isso estou falando do poder público no mundo inteiro, atuar para que esses artistas tenham efetivamente seu conteúdo executado, mas pago por esse conteúdo, que eles possam receber por isso. Não dá ainda para custear a produção de um disco, diz aqui a Ana Cris Medina, não dá mesmo, mas por isso precisa haver, na minha opinião, um marco regulatório, algo que seja mundial, mas que possa ser aplicado e que possa ser um benefício para todos os artistas. Exatamente. Vamos ver, né, o que o futuro nos reserva com relação ao streaming, né? Mas eu acho, viu, eu tava pensando nisso, né? E você exatamente falou aquilo que eu ia falar. Vamos ver o que o futuro nos reserva. E pensando um pouco naquilo, porque desde quando você sugeriu, né, o tema, aliás, o tema da live, parabenizo ao nosso brother Edu, ele que sugeriu o tema da live aí, viu, galera? Mas eu fiquei muito pensando nisso, viu, no que você falou agora, para eu poder fechar minha parte. Eu acho assim, a gente tem um caminho que é curto, mas é um caminho de muito crescimento, principalmente com relação às web rádios e à web TV. A questão simples, hoje as rádios entenderam que precisam desenvolver conteúdos para a web. Os formatos são diferentes. Paulo Lima Araújo conosco, Cleide também conosco, a Rose. Ô Rose, beijo para você. Então, é muito importante que assim, os conteúdos sejam desenvolvidos, conteúdo web, porque vai chegar uma hora que não vai ter mais isso. Vai ser tudo uma coisa só, né? E eu acho que a gente está caminhando para isso. Eu acho que está muito próximo disso. Essa questão do quando que nós vamos ter um domínio das web rádios do Brasil e no mundo? Eu acho que não muito, de 2 a 5 anos, eu acho que as rádios vão continuar, mas as web rádios vão prevalecer. Então, Marcelo, com relação ao streaming, só complementando,
não tem outro caminho, né? Porque se nós pararmos para analisar, até antes da chegada da internet, as locadoras de vídeo era um negócio rentável. Depois que todo mundo passou a ter internet rápida e acesso para baixar filmes recém-lançados, as locadoras faliram, acabaram. E aí o streaming passou a ser uma alternativa para isso. Tanto é que nós temos aí várias plataformas de streaming, né? Começamos com a Netflix e hoje em dia nós temos milhares. Amazon Prime, várias. Ao redor do mundo, então, né? Tem muitas. E aí acaba que nós temos que ter um pouquinho mais de fé no streaming com relação a isso, para amenizar essa coisa. Sem dúvida. Respondendo aqui o crescimento das plataformas. Sim, pode falar. Não, pode finalizar esse tópico e aí eu respondo, Daniel. O crescimento das plataformas de streaming, né, esse crescimento tem sido cada vez maior. Então os conteúdos estão sendo preparados para essas plataformas. Eu acho muito bacana isso. Eu acho que, havendo uma distribuição igualitária desse poder, dessa renda toda, a gente vai ter uma situação muito legal para artistas, para desenvolvedores de conteúdo. Todo mundo está ganhando. Todo mundo só tem a ganhar com a questão da internet, das web rádios, das web TVs. A questão é distribuir isso de uma forma igualitária. Então, o Daniel perguntou aqui, uma dúvida, e como fica a informação? Como ficam, por exemplo, as revistas em um cenário onde todo mundo produz informação? Então, Daniel, essa questão é um pouco complicada, né? Porque eu vou responder usando algo análogo. Eu lembro que quando eu era criança, eu sempre fui colecionador de revistas em quadrinhos e continuo sendo. Quando eu era criança, toda a banca tinha diversas variedades de revistas em quadrinhos. Eu passava por várias bancas para comprar. Hoje em dia, o que acontece? Com a chegada da internet, o conteúdo impresso vem diminuindo cada vez mais. Tem revistas que deixaram de ser publicadas, jornais não vendem mais como antigamente, várias bancas de revistas estão sendo fechadas porque não tem como se sustentar, porque o pessoal, o pessoal não vai lá para comprar, o pessoal pega a informação na internet, a informação chega antes, né? Porque o que acontece hoje só vai sair no jornal de amanhã, na internet já está ali, acabou de acontecer, já está. Então é complicado a gente falar sobre isso, sobre como será o futuro das revistas com relação a isso, porque como você está dizendo, todo mundo produz informação, então tem que ter um jeito de se reinventar, do contrário, porque uma revista, vamos dizer, a periodicidade é mensal, então ela vai preparar a matéria esse mês para ser publicada no mês que vem. E aí você tem na internet, o cara produz lá aquilo dali instantaneamente. Acabou de entrevistar o cara e jogou no site dele. E a gente tem visto muito isso. Muitas vezes você tem essa periodicidade de revistas, por exemplo. Você tem muito essa questão da revista que publica um conteúdo para esse mês e no meio do mês acontece alguma coisa que muda alguma informação, algum conteúdo que ele publicou, porque hoje a informação é muito rápida. Então, acaba mudando tudo. Quer dizer, todo aquele trabalho que ele teve. Eu acho a internet fascinante. Eu acho que em termos de informação, música, rádio, TV, cultura, eu acho ela fascinante. Claro que existe uma questão que é a mais importante. Como eu sempre falo, ela tem que ter uma distribuição igualitária e tem que participar vamos colocar assim, de um marco regulatório, para que todo mundo possa curtir e aproveitar isso. Morcroft Dark Metal conosco, Mil Coisas de Carlinhos. Moura, né? Exatamente, viva a internet, eu acho ela sensacional. Eu só acho que saber utilizar o conteúdo, entender o conteúdo. Quem prepara conteúdo para a web precisa entender que não é a mesma coisa preparar um conteúdo para a web do que preparar um conteúdo para uma rádio ou para uma TV convencional.
Hoje a gente tem as principais mídias que migraram para a web. Hoje você não compra mais jornal em banca, você lê jornal na internet. Exato. Hoje você não ouve, dificilmente você ouve rádio, porque o rádio você tem o conteúdo que você ouve na hora, lindo, bacana, sensacional. Só que se eu quiser ouvir de novo aquela notícia, eu não preciso esperar que o locutor fale de novo aquela notícia. Eu posso ir no podcast da rádio e ouvir daqui a pouco a notícia novamente, ou o programa de rádio. Então, eu acho a internet sensacional, viva a internet, mas que a gente possa entrar, então, num marco regulatório e torne alguma coisa benéfica de forma igual para todo mundo. Acho que eu falei demais hoje. O Daniel tá te perguntando aí, oi, porque você falou da rádio aí. Não, sem dúvida. Agora, se a gente for falar só da web rádio, se a gente for falar de rádio, hoje você tem, e todo mundo aqui conhece a Dark Radio, e todo mundo que ouve sabe disso, a Dark Radio, ela tem uma programação que é muito preparada para a internet. Ela é uma programação internet, mas ela é uma programação que, se hoje participasse de uma rádio convencional, ela teria a mesma qualidade. A Dark Radio ela nasceu uma web rádio, mas hoje ela pode ser uma web rádio e uma rádio convencional, né? Ela vai no caminho oposto das primeiras rádios convencionais, né? Então, das primeiras rádios convencionais, CBN, Band News, que começaram no dial, né? Começaram no rádio e se adaptaram à internet. A Dark Radio não. Ela começou na internet, ela tem o seu público na internet, mas se hoje ela for se tornar uma rádio convencional, ela não precisa mexer no seu conteúdo, ela tem conteúdo para os dois. Parabéns a Dark Radio, parabéns Daniel Aguirre, e parabéns para todos nós que fazemos parte dessa programação. Bom, com isso nós fechamos aí os tópicos, né? Falamos sobre todos os tópicos. Se vocês têm alguma coisa mais aí a acrescentar, nós podemos estar comentando. Acho que a galera já está... O Rogério tinha dito ali que o futuro não é muito promissor com relação aos streaming, pois as bandas terão que dividir com as bandas de inteligência artificial. Exatamente. A inteligência artificial já é uma outra questão, né? Eu acho que aí ela vem também para ajudar, mas enfim, trabalha de uma outra forma. André falou que tá travando pra caralho lá. Ana Cris tá dizendo parabéns a Dark Radio. Mil Coisas de Carlinha tá dizendo parabéns também. Daniel Aguirre usou bastante a Wikipedia. Não usamos, não. Usamos a Cerebropedia, tá certo? Na verdade, não usamos a Wikipedia não, Daniel. A gente volta nessa semana. Aliás, tem Cultural Voices essa semana ou não? Quinta-feira das 16 até as 18 horas e amanhã tem a reprise da quinta-feira passada das 22 horas até meia-noite, logo após o Sentimento Underground, aí, apresentado aí pelo nosso queridíssimo Daniel Aguirre. Já fiz a propaganda aqui, hein, Daniel? Falando então quinta-feira, não perdam, porque é um baita programa, Cultural Voices com o meu irmão Eduardo. Na sexta-feira eu tô de volta com o Dark 666, com o Fernando Corsi e eu, depois o Metal School Show, e domingo o Tamo Junto a partir das 7 horas da noite. Obrigado, galera. Obrigado, Edu. Valeu, meu irmão. E amanhã sai o resultado do embate entre Noruega e Alemanha. Eu acho que podia deixar para lá esse debate, esse resultado desse embate aí, porque vai ser um fumo só para a Alemanha. Então vamos deixar para lá. Aproveitem, viu, galera? Então vai sair. Votem na Alemanha, gente. Alemanha, Copa do Mundo, Dark Radio, vai lá e vota no Tancard. Beijo, galera, obrigado por tudo. Até amanhã ainda dá para continuar votando no Emperor, in the Night Side Eclipse. Exatamente. Até amanhã. Lídia Camargo entrou agora com a gente aqui
Tá acabando a nossa live, Lídia, mas obrigado por estar conosco. Olha, Carlinha já falou aqui que o Noruega wins. A Ana Cris está falando que Marcelo hashtag chateado. Eu tô sofrendo aqui, viu? Infelizmente. Eu quero pegar o Daniel, eu quero dar 7-1 no Brasil. Tomei um fumo legal aí essa semana aí, o Burzum. Bom, não que sei. Burzum, rapaz, que Burzum. Galera, valeu, então, sensacional. O Michael Takeshi acabou de entrar, já está encerrando a nossa live. Michael, um grande abraço para você. Mas obrigado, não se galera, preocupe que o vídeo da live vai ficar disponível no Instagram. Então, galera que não conseguiu assistir, nós vamos. Vai estar disponível aí no Instagram da rádio. No Instagram e pelo IGTV também você vai poder assistir essa live inteira, tá certo? Galera, obrigado, boa semana para todo mundo. Quinta-feira, Guttural Voices com meu irmão Edu, mais uma vez. Sexta-feira, Dark 666, Metal School Show. E domingo, tamo junto aqui na Dark Radio. Valeu! Valeu, galera!